Eu queria, chamando a atenção do líder Cássio Cunha Lima, do PSDB, eu fiz uma fala hoje, antes da ordem do dia, tive a honra de ter uma parte do senador Cássio Cunha Lima, onde eu fazia a defesa do presidente Lula, anunciava a ida dele ao Acre, a convite do governador Tião Viana. E, numa parte que muito me honrou, o líder Cássio Cunha Lima trouxe um assunto que a imprensa, setores da imprensa têm explorado, de que, de algum jeito, a presidenta Dilma, que já foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, ou membros do atual Conselho, de algum jeito deixaram algo nebuloso, que é se grava as reuniões e depois se dá fim às fitas que fizeram a gravação das reuniões. Eu acho isso muito grave e tomei a iniciativa de tentar verificar. E eu tenho aqui o regimento interno do Conselho de Administração da Petrobras. Ele trata no 5.12 ata das reuniões. O 5.12.3 diz: as reuniões serão gravadas, devendo estas gravações serem eliminadas quando da lavratura da ata da reunião. O problema, líder, é que essas regras do regimento do Conselho de Administração da Petrobras são de 28 de junho de 2002, do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, acho que isso é importante, nesse espírito de respeito, de debater e de esclarecer. Eu só queria deixar claro que, inclusive, Vossa Excelência foi muito enfático, e eu fui educado, mas foi muito enfático, deixando claro que, se isso tivesse ocorrendo em função de qualquer tentativa de pôr fim ou de dar pouca clareza às decisões do Conselho, seria algo muito grave. Mas como a decisão foi tomada ainda em 2002 e não era nem mesmo o governo do presidente Lula, eu penso que fica bem claro a posição que Vossa Excelência trouxe e que eu estou tentando colaborar, fazendo o devido esclarecimento. Senhor presidente, pelo artigo 14... Senador Cássio Cunha Lima, na forma do artigo 14. O que foi debatido hoje à tarde no discurso do senador Jorge Viana, que gentilmente me concedeu a parte, entre outros temas, foi, primeiro, a regra que, na República, ninguém está imune à investigação e que investigação não é sinônimo de condenação e que, portanto, vivemos um momento onde as instituições devem ser fortalecidas, onde precisamos ter muita firmeza no nosso posicionamento e que soava estranho o desaparecimento das gravações do Conselho de Administração da Petrobras, que foi presidido durante muitos anos pela presidente Dilma Rousseff, do PT. O senador Jorge, agora, de forma diligente, traz a leitura do regimento interno da Petrobras, onde reporta-se a data de, elaboração do regimento interno, lembrando que, àquela altura, a Petrobras não escrevia no seu balanço prejuízos de 6 bilhões de reais pela prática de corrupção. Àquela altura, a Petrobras tinha uma governança que não impunha à empresa prejuízos que ultrapassam a casa dos 50 bilhões de reais, como acontece hoje. E o que o povo brasileiro quer saber, e o nosso papel como oposição e defensores que somos da nossa sociedade, das pessoas que estão estarrecidas, e esse estarrecimento, infelizmente, tem migrado para a descrença, para o ceticismo, para o desânimo, é até que ponto a então ministra de Minas e Energia e, na sequência, ministra-chefe da Casa Civil e atual presidente da República participou, como presidente do Conselho de Administração da Petrobras, de todos esses episódios que estão hoje registrados no balanço da empresa. Não é a oposição brasileira que está afirmando
que a Petrobras aferiu prejuízos e perdas de mais de 50 bilhões de reais. Em artigo que tive a oportunidade de escrever e publicado hoje no prestigiado blog do jornalista Ricardo Noblat, eu começo, senador Aécio, dizendo exatamente isso. Bilhão do Brasil está desmoralizado. O governo do PT conseguiu desmoralizar bilhão pelo volume de escândalos que estão sendo revelados. E no caso da Petrobras, é a própria Petrobras que registrou no seu balanço perdas de 6 bilhões na corrupção, fora outros 50 bilhões que foram jogados pelo ralo pela gestão incompetente. Roberto Costa cita 10 milhões para o presidente do PSDB. Será investigado. O PSDB quer clareza na investigação. A diferença que tem entre o PSDB e o PT é que o PSDB não passa a mão de seus quadros que praticam crimes como o PT faz. O PT não tomou uma única providência em relação aos seus filiados, que foram condenados no mensalão. O PT simplesmente manteve em seus quadros partidários quadros filiados que foram condenados e são tratados como verdadeiros heróis, com musiquinha e tudo. Então nós precisamos ter, e concluo, senhor presidente, a devida compreensão da diferença profunda do momento que nós estamos vivendo. E esse é um instante que o Brasil precisa fortalecer as instituições, fazer com que o país possa avançar e não permitir que paire dúvida em relação ao procedimento de qualquer que seja a autoridade. Porque, do contrário, todo esse desânimo que infelizmente toma conta do povo brasileiro, essa desesperança que se espraia pelo país inteiro e que tem reflexo, inclusive, na nossa economia, porque as pessoas perdem a perspectiva de futuro, porque os governos podem, sim, perder popularidade. É normal da atividade pública um governo A, B ou C ter uma alta de popularidade ou uma baixa popularidade. É natural de quem governa e de quem administra. Os governos não podem perder credibilidade. E é a crise de credibilidade talvez a mais grave que o Brasil enfrenta hoje, porque não há confiança nos rumos que o país poderá ter no comando frouxo no governo que não consegue sequer manter coerência com um discurso de campanha eleitoral. Então nós vamos sim insistir na apuração desses fatos, vamos procurar o Ministério Público para que seja esclarecido, para que haja uma transparência absoluta que a sociedade exige, de qual o papel da presidente Dilma Rousseff, do PT, na compra de Passadina e de outros negócios mal sucedidos da Petrobras. A República exige esses esclarecimentos. Se porventura foram deletados os arquivos, seguramente estão registrados nos discos rígidos dos computadores. E qualquer perito, não precisa ser um extraordinário perito, tem a capacidade de recuperar esses arquivos que ficam registrados no disco rígido dos computadores, a não ser que também esses discos rígidos tenham desaparecido. São esses esclarecimentos que nós queremos ter em nome da República. A gravação foi o governo do PSDB. Pelote, presidente. Antes de conceder a palavra ao senador Aécio Neves, eu queria registrar com muita satisfação a presença no Senado Federal do ACM Neto, prefeito de Salvador e um dos mais populares prefeitos daquela importante capital do Nordeste. É uma honra muito grande, prefeito, tê-lo aqui, exatamente quando o Senado Federal, debruçado sobre a problemática da Federação de Estados e Municípios, nos últimos dias votou a partilha do ICMS do comércio eletrônico, uma reivindicação dos municípios brasileiros. Votamos a regulamentação do indexador da dívida e votamos por iniciativa da senadora Marta Suplicy, do senador José Serra, e pela aprovação unânime de todos os senadores,
um projeto que autoriza aos estados e municípios a utilização dos depósitos judiciais e administrativos. Nós vamos brevemente marcar um encontro com os governadores de todo o Brasil e com os prefeitos das capitais, para que nós possamos, do ponto de vista do Senado Federal, retomar a discussão dessa importante agenda federativa. Uma honra muito grande tê-lo aqui. Senador Aécio Neves. Da mesma forma, presidente Renan Calheiros, faço coro a Vossa Excelência e cumprimento o grande parlamentar e hoje dos mais bem avaliados, se não mais bem avaliado, prefeito do Brasil, ACM Neto, que vive na pele, talvez seja a testemunha mais próxima que nós temos, pelo menos aqui hoje, do estado de abandono que os municípios vivem no Brasil, através de uma política nesses últimos anos extremamente centralizadora e que esfacelou a capacidade de gestão dos municípios brasileiros. Salvador, com todas as dificuldades, ainda consegue apresentar resultados extremamente positivos pela qualidade do gestor, pela qualidade da sua equipe, e tenho certeza que é inspiração para muitos de nós que fazemos vida pública. Meus cumprimentos também ao prefeito. E quero aqui dizer, presidente Renan, não era nem essa a razão dessa solicitação que fiz a Vossa Excelência da palavra, mas reitero a Vossa Excelência que o que faz o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, é expressar o sentimento de todos os brasileiros, no momento em que as investigações em relação àquilo que nós não podemos mais chamar ou aceitar que seja chamado de maus feitos, mas em relação aos crimes cometidos, seja na Petrobras ou em outras áreas da administração federal, surpreende a todos nós que dados que poderiam ser importantes para compreendermos a real participação de cada um dos atores desse processo de corrupção sistêmica que tomou conta da maior empresa brasileira, pudesse estar vindo à luz. Fomos realmente, e confesso, surpreendidos com a informação da Petrobras, agora ancorada num parecer ou num regulamento do seu Conselho de Administração, que temos que respeitar, mas em casos tão graves como esses que ocorreram, era preciso sim que a Petrobras tivesse, como nós acreditamos que possa ter, instrumentos para revivar essas reuniões, para sabermos efetivamente de que forma cada um dos membros do Conselho de Administração da Petrobras atuou, seja naquela compra desastrosa, cujo prejuízo já foi assumido no balanço da própria empresa, ou mesmo em outras reuniões. O que nós queremos é dar oportunidade até para que injustiças não sejam cometidas e que, em especial, a então presidente do Conselho de Administração possa, de forma muito clara, desanuviar, deixar clareza, transparência em relação ao seu papel naquele danoso episódio. Mas a razão maior, presidente Renan, que me traz hoje a essa tribuna, na verdade, é para fazer também coro à manifestação do senador Romero Jucá, em relação à manifestação que cumprimento de Vossa Excelência em favor da democracia na América Latina e de repúdio, portanto, ao não cumprimento das cláusulas democráticas do Mercosul por parte da Venezuela. Eu estive participando algumas semanas atrás de um evento na capital do Peru, em Lima, e ali ficou patenteado, claro, como tem sido danosa para a democracia em alguns países da região, senador Regufe, Vossa Excelência, que tanto preza pelas liberdades democráticas no nosso país, como é sentida a ausência de uma palavra mais forte daquela que é a mais sólida economia, o mais populoso país da nossa região. Em todos os pronunciamentos, não apenas de políticos, e não apenas de esquerda, ou não apenas liberais, de todas as matizes ideológicas, ao lado de sociólogos, ao lado de intelectuais da altura de um Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, todos eram unânimes em cobrar das forças democráticas do Brasil um posicionamento claro em favor da democracia na Venezuela, de forma especial, mas também em outros países da região. O Senado Federal age à altura das melhores tradições desta casa, mas nós teremos depois de amanhã. E é esse o convite que faço de público, em nome também do senador Aloysio Nunes, presidente da Comissão de Relações Exteriores, para que os senhores senadores,
possam, na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, comparecer e prestigiar a presença entre nós de Mítice Caprilho de Ledesma, esposa do prefeito de Caracas, ainda prefeito de Caracas, que se encontra preso, o prefeito Ledesma, e também de Lília Tintori Lopes, esposa de Leopoldo Lopes, um dos principais líderes da oposição, já há 1 ano e 1 mês presos. Os relatos, senador Renan, todos nós temos aqui a capacidade de nos sensibilizar com aquilo que é real e também de manifestar nossa repulsa com aquilo que é fantasioso, que é artificial. Os senhores que lá estiverem, e faço um convite especial para os senadores do PT, democratas que são, acredito, todos eles. Os senhores ouvirão o testemunho real das esposas desses oposicionistas sobre o que vem acontecendo na Venezuela. Não é aceitável que nós sejamos contemporâneos em países vizinhos de presos políticos presos, única e exclusivamente porque manifestam a sua opinião, manifestam a voz da sua consciência e lutam por um país diferente. Portanto, o Brasil tem sim responsabilidade com a democracia tão duramente conquistada na nossa região, em muitos dos países, e o Senado Federal tem a opção, tem a oportunidade de, suprindo essa lacuna do governo federal, ser a voz do Brasil, suprapartidária, como deve ser, para que, de alguma forma, se sensibilizem as autoridades daquele país, e não é objetivo de nenhum de nós, de nenhuma das forças que se manifestaram nesses encontros, a derrubada do governo lá constituído e eleito. Absolutamente nada disso querem, inclusive, essas lideranças. Mas não é possível que nós voltemos aos tempos mais obscuros, né, da nossa região, onde adversários políticos são tratados nas masmorras como inimigos e como criminosos. Portanto, é uma bela oportunidade que se apresenta ao Congresso Nacional, ao Senado em especial, e tenho certeza que Vossa Excelência se fará presente e com a responsabilidade institucional que tem, será, ao lado de todos nós, a voz do Senado Federal, clamando por liberdade, clamando por democracia na Venezuela. Pela ordem, senhor presidente. Senador José Serra e senador Lindbergh Farias. Senhor presidente, E senador José Medeiros, e senador Hélio José. Na linha do que dizia o nosso senador Aécio Neves, queria aqui expressar meu apoio e me congratular com o Senado pela aprovação do requerimento de autoria do senador Romero Jucá. Mesmo que não houvesse Mercosul nem cláusula democrática, senador, nós deveríamos assumir essa posição. Porque luta por direitos humanos e por democracia é uma luta internacional. Eu me lembro muito bem da importância dessa luta no plano internacional na época pior da nossa ditadura. E a importância que foi a solidariedade que obtivemos na época por parte de vários países latino-americanos, incluído entre eles a Venezuela, as suas principais forças políticas. Portanto, quero me congratular. Fico feliz de estar aqui no Senado votando a favor de um requerimento como este. E queria, senhor presidente, nobre senador Flecha, voltar aqui a um requerimento que já foi aprovado, né? E que previa, de autoria do senador Ferraço, que previa o envio de uma missão de senadores para a Venezuela para observarem in loco aquilo que está acontecendo, e inclusive solicitarem visita aos presos políticos, que são democratas, não são pessoas que desafiaram a ordem constituída com violência, com ilegalidades. Queria, portanto, senhor presidente, retomar essa questão e pedir que Vossa Excelência e o senador Aloysio Nunes, presidente da Comissão de Relações Exteriores, procurem operacionalizar este requerimento que já foi aprovado, com o envio desta missão. E queria aproveitar para sugerir aos meus caros amigos, o senador Jorge Viana e o senador Humberto Costa, que manifestaram, de alguma maneira, sua inconformidade com o requerimento do senador Jucá, que eles integrassem essa missão conjuntamente, que fossem conosco, com aqueles que vão, uma missão de 4 ou 5 senadores, que eles fossem também, porque eu tenho convicção que também são defensores de direitos humanos e terão a oportunidade lá de verificar o que está acontecendo e se somarem à nossa luta em prol da Venezuela, em prol dos direitos humanos e da democracia nesse país amigo. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. E realmente quero insistir ao senador Viana
junto ao senador Viana e o senador Humberto, que integrem essa comissão, que fica como sugestão a Vossa Excelência e ao meu caro presidente da CRS, senadora Luísa Nunes. Muito obrigado. Tá, eu quero só comunicar à Casa que esse requerimento foi aprovado, nós designamos os senadores e eles estão planejando exatamente a viagem, a visita desta delegação. Senador Lindbergh Farias. Senhor presidente, o governo brasileiro, nesse caso da Venezuela e o Itamaraty, tem tido posições da busca do entendimento, de uma saída política negociada, de uma saída política legal. Nós temos que ter uma grande preocupação no Brasil de termos aqui, num país da América Latina vizinho, uma guerra civil. E aqui, desculpe, senador Serra, não tem santo nessa história. Tratar Leopoldo Lopes e Ledesma como democratas, eu não estou dizendo que não tem exagero por parte do governo Maduro, não, mas tratar como democratas. Eles participaram ativamente de um golpe que sequestrou um presidente na época, eleito. Então não venham com essa aqui. É preciso mais equilíbrio. É uma postura equivocada tomar um lado. O lado é o do diálogo. O lado é da negociação. Então, sinceramente, e aqui não estou defendendo posições das prisões aqui, não. Agora, é que doeu escutar, senador Serra, falar do Leopoldo Lopes Ledesma como democratas. Participaram ativamente, sujaram as mãos num golpe que sequestrou um presidente eleito. Então, vamos com calma. Vamos ter uma postura de equilíbrio. Eu espero essa postura também da oposição aqui no Senado brasileiro. Senadora Vanessa, senador Luiz, senador Zé Medeiros. Senador Hélio José, desculpe. Senhor presidente. Senador. Só um comentário, senador Lindbergh. Primeiro, o histórico de golpes na Venezuela, mais recente, começa com Hugo Chávez, que entrou na vida pública como golpista. Essa é a verdade. Segundo, que talvez o senador Lindbergh, que eu respeito, ele sabe disso, poderia também integrar essa missão, porque nós vamos juntos lá averiguar o que está acontecendo e marcar com a nossa presença, porque é indiscutível que está tendo prisões junto ao oposicionista. Vamos lá, então, e aprofundar o nosso conhecimento a respeito da realidade da Venezuela. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas observações. Pouquíssimas em relação ao mérito. A maioria delas em relação à metodologia que o Senado está adotando. E a mudança que eu percebo de comportamento de alguns parlamentares. Eu, desde que cheguei a casa, acompanho a Comissão de Relações Exteriores. Eu me lembro, senhor presidente, quando das últimas eleições da Venezuela, eu apresentei um requerimento na Comissão de Relações Exteriores para que formássemos um grupo de parlamentares para que fôssemos acompanhar as eleições da Venezuela. Meu requerimento, senhor presidente, foi com o apoio dos membros da comissão, inclusive o senador Luiz Nunes Ferreira, foi arquivado pela presidência da comissão, à época do senador Ferraço. Qual o argumento? Não havia qualquer convite, porque eu não havia anexado ao requerimento um convite de qualquer instituição do país Venezuela para que pudéssemos aqui formar uma comissão. Porque é óbvio, presidente, isso aqui é o Senado da República Federativa do Brasil. As nossas funções, é óbvio, nós praticamos a autodeterminação, a amizade entre os povos, mas eu não creio que seja correto do ponto de vista da legislação internacional, do direito internacional, da prática internacional, senhor presidente, sem que tenhamos tido qualquer convite, uma comissão de senadores desembarcar na Venezuela. Para falar com quem? Para decidir o quê, senhor presidente? Porque, em relação ao mérito, eu quero aqui concordar com o que disse o senador Lindbergh. Aliás, o Senado recebeu há algum tempo uma ex-deputada chamada Corina. Eu participei de toda a sessão e a deputada Corina não chegou do nada, ela recebeu um convite para aqui estar. Ela não veio do nada, ela recebeu um convite de parlamentares dessa casa para participar na Comissão de Relações Exteriores, o que não há agora por parte da Venezuela. Nenhum convite, nenhum requerimento, absolutamente nada, absolutamente nada. Então, os parlamentares estão aprovando aqui, amanhã não vamos reclamar. Se a Alemanha, se os Estados Unidos, se a França, se a Colômbia, se o Peru...
mandar para cá um grupo de parlamentares para fazer qualquer tipo de verificação. Não vamos estranhar, porque nós estamos abrindo um precedente. Mas, enfim, essa ex-deputada Corina, que foi muito festejada, recebida como uma grande mulher, eu questionei a ela, e não apenas com palavras, mostrando um documento apoiando o golpe, falando de democracia, senhor presidente. Então, em relação ao mérito, eu tenho as minhas opiniões, que não significa dizer aplaudir muito dos atos do presidente do país vizinho. Não, de forma nenhuma, tenho muitas críticas. Agora, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com as nossas relações. Relações políticas, relações institucionais, senhor presidente. O Brasil tem um Ministério de Relações Exteriores, tem um Itamaraty. Eu acho que a ele cabe a prática da política internacional. A nossa cabe aqui dentro do país. Então, eu quero fazer essas ponderações e dizer que nós estamos aqui não apenas ouvindo discursos que estabelecem duas medidas, dois pesos e duas medidas, mas práticas que não se sustentam. Eu repito, eu tive o meu requerimento indeferido por conta disso. Vamos fazer o que num país que nem convite recebemos? Eu que pergunto agora, o que vai fazer uma comissão num país que nem convite enviou? É isso, presidente. Com a palavra, o senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, lembrar que a comissão já foi aprovada, eu não vou discutir a constituição dessa comissão. Já foi aprovada e cabe à mesa do Senado providenciar as condições, os meios materiais e ao Itamaraty providenciar as condições institucionais para que eles sejam bem recebidos e possam cumprir a sua missão. Em matéria de convite, eu queria dizer que o senador Aécio Neves e eu fomos convidados, sim, e pretendemos ir à Venezuela. Fomos convidados por essas senhoras que virão aqui ao Senado, depois de amanhã, perante a Comissão de Relações Exteriores. Foram convidadas também pela Comissão de Relações Exteriores. Eu não posso, senhor presidente, diante daqueles que pregam equilíbrio e equidistância, nesse caso, eu não posso ficar equidistante entre um governo que prende seus opositores e os opositores que querem liberdade para se manifestar. Eu não posso ficar equidistante entre um governo que cerceia a liberdade de imprensa, que manieta os meios de comunicação, e os venezuelanos que querem expor livremente suas opiniões. Eu não posso ficar equidistante entre as forças de oposição venezuelana, que querem simplesmente garantias para termos eleições livres na Venezuela, e um governo que não permite que essas condições de eleições livres se realizem, que mantém presos os oposicionistas, que controla o judiciário, que caça arbitrariamente o mandato de uma parlamentar, como é o caso da deputada Corina. Eu não posso ficar equidistante. Se o Ministério de Relações Exteriores brasileiro tivesse tomando uma atitude mais firme na defesa da liberdade, na defesa dos compromissos internacionais do Brasil, que se alicerçam, entre outros princípios, no respeito aos direitos humanos. Se o governo brasileiro tivesse insistido na cláusula democrática do Mercosul, para exigir do governo da Venezuela, com a força do Brasil, com a presença política do Brasil, que o Brasil já teve, talvez não tenha mais hoje, nós, e por essas razões, por razões de alinhamento com esse grupo bolivariano, nós teríamos seguramente, não estaríamos tomando as atitudes que tomamos do Congresso Nacional, do Senado da República. Mas, diante da tibieza da posição do governo brasileiro, nós temos o dever, nós, os democratas, nós, inclusive aqueles que acreditam que não há socialismo sem liberdade, que socialismo sem liberdade é barbárie, se admitir que o regime que está destroçando a Venezuela tem alguma coisa de socialismo, aqueles que acreditam que a liberdade ou o dever é algo inegociável, têm o dever, a obrigação de se posicionar nesta questão. E nós, aqui, nós estamos, a grande maioria do Senado está a favor da liberdade, está a favor dos direitos humanos. Não está lavando as mãos como se fôssemos Pôncio Pilatos. Nós estamos, sim, a defesa da liberdade. E reitero
a palavra do senador Aécio, convidando a todos para que venham assistir na próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã, no plenário da Comissão de Relações Exteriores, a presença de 2 cidadãs venezuelanas, cujos maridos estão encarcerados, opositores políticos do regime atual que estão encarcerados. A deputada Maria Colina esteve aqui, efetivamente, como lembrou a senadora Vanessa Graziotin. Foi muito bem recebida, não fossem algumas vozes que se ergueram no final da galeria fazendo eco ao autoritarismo liberticida da Venezuela, tentar impedi-la de falar. Ela falou e foi muito bem recebida por todos, inclusive pela senadora Vanessa Graziotin, que debateu com a deputada. De modo que eu penso, senhores senadores, que a presença de todos, para ouvirmos o depoimento dessas senhoras, é um momento importante para que as nossas convicções se aprofundem e se alicercem cada vez mais em fatos concretos que demonstram a liberdade de um povo sendo assassinado. Senador Aloysio, permita só uma parte. Com a palavra, o senador José Medeiros. Só para fazer uma parte aqui ao senador Aloysio, só para registrar uma questão que eu considero importante, senhor presidente, como autor do requerimento, dizer o seguinte: se nós estivéssemos aqui fazendo um protesto, já seria legítimo, já seria importante, já seria um gesto de grandeza. Mas nós não estamos só fazendo um protesto, nós estamos fazendo uma obrigação. O governo da República do Brasil é signatário de um acordo internacional do Mercosul que tem responsabilidades e parcerias com esses outros países que atuam. E o governo brasileiro exerceu esse direito, essa prerrogativa, quando suspendeu o Paraguai, quando do golpe do presidente Lugo, suspendeu durante tempos do acordo do Mercosul. E isso foi aplaudido. Então, nós estamos aqui, legitimamente, como Senado da República do Brasil, tomando uma posição política e institucional que cabe a esse Senado tomar. E o meu requerimento cobra do governo brasileiro, do parlamento do Mercosul e dos outros países via o Itamaraty, que providências esses países estão tomando. Não se pode fechar o olho, independente de concordar ou não com o regime político da Venezuela. Essa é outra questão. Nós não estamos aqui discutindo política nem eleição. Nós estamos aqui discutindo direitos individuais e coletivos de um grupo de países signatários que tem a obrigação de cobrar entre si o cumprimento desses acordos. Esse é o posicionamento e é por isso que eu apresentei o requerimento, senhor presidente. Vossa Excelência, senador Jucá, lembrou muito bem que a entrada da Venezuela no Mercosul só foi possível com a saída do Paraguai. Foi quando eles foram admitidos. Palavra do senador José Medeiros. Senhor presidente, a cidade de Vargem Grande, segundo o maior município de Mato Grosso, terá uma nova gestão a partir dos próximos dias. É que o prefeito Alice Guimarães e o seu vice Wiltinho acabam de ser cassados pela Justiça numa decisão assinada pelo juiz da 58ª Zona Eleitoral, José Luiz Lindotti. O magistrado, senhor presidente, determinou que a segunda colocada nas eleições de 2012, Lucimar Sacre de Campos, e o vice dela, o médico Arilson Arruda, assumam o comando do Paço Couto Magalhães, sede do governo municipal. A decisão do juiz é para que isto aconteça no prazo de 24 horas da decisão. Da decisão, porém, cabe recurso. Lucimar Campos, senhor presidente, é esposa de um nobre colega que até o início deste ano cumpriu mandato de senador e deixou suas marcas registradas nesse Senado da República. Falo com alegria do senador Jaime Campos, que já foi governador de Mato Grosso e prefeito de Vargem Grande por 3 mandatos. Portanto, feito esse registro, quero desejar à dona Lucimar pleno êxito e muito sucesso à frente da Prefeitura de Vargem Grande. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Quero somar-me, senador José Medeiros, a felicitação à prefeita de Vargem Grande, esposa do senador de Mato Grosso. Senador Hélio José, depois senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria registrar que os direitos democráticos a gente tem que defender em todos os lugares. Então, eu concordo com o requerimento apresentado pelo senhor Jucá. Acho que nós não estamos discutindo aqui regime de país nenhum, estamos discutindo a questão de democracia, direito do ir e vir, tá certo? Então, eu acho bastante interessante a gente acompanhar e saber o que está acontecendo. Eu não vejo nenhum
uma dificuldade nisso. Mudando de assunto, senhor presidente, eu fiz um requerimento e registrei na mesa nos seguintes termos. Requeiro nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal que seja consignado nos anais da Casa e encaminhado à Sociedade Esportiva do Gama, ao presidente, senhor Antônio Alves do Nascimento Neto, aos dirigentes do clube, assim como ao técnico Gilson Granzotto e sua equipe de assistentes e à imensa torcida de futebol do Distrito Federal, voto de aplausos pela conquista, pelo time do Gama, do 11º título do Campeonato Brasiliense de Futebol. A justificação, senhor presidente, são as seguintes. Com muita satisfação que apresento este requerimento de voto de aplauso à Sociedade Esportiva do Gama pela conquista no último sábado, dia 2 de maio, do 11º título do Campeonato do Distrito Federal. Com o resultado de sábado, o Gama volta à Série D do Campeonato Brasileiro, que disputou em 2011, e será o único representante do Distrito Federal nesse torneio. O Gama também garantiu presença na Copa Verde e na Copa do Brasil 2015. O retorno ao Campeonato Brasileiro faz justiça à história desse time tão guerreiro, fundado em 1975. O Gama é o maior campeão de títulos brasilienses. O primeiro deles em 79, apenas 4 anos após sua fundação. Em 81, conquistou o Torneio do Centro-Oeste, seu primeiro título regional. Em dezembro de 98, no estádio Mané Garrincha, frente a 40 mil torcedores, o Gama venceu Londrina por 3-0 e levou o Campeonato Brasileiro da Série B. Participou de 4 temporadas da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Senhoras e senhores senadores, não há limites para a paixão pelo futebol. O amor pela camisa une torcedores que divergem em política e religião, que defendem causas opostas em todos os aspectos da vida, mas que se abraçam, que vibram, que se emocionam pelo time de coração. Assistir a um jogo de futebol é confirmar que as diferenças humanas podem ser superadas quando existe um objetivo comum. Além de seu imenso apelo social, o futebol gera divisas para a sua cidade, para seu estado. Os clubes pagam impostos, geram empregos diretos e indiretos, movimentam um grande setor especializado da mídia, atrai crianças desde os primeiros anos da infância, que até ali, muitas vezes, a única possibilidade de desenvolvimento físico, intelectual e moral. O Gama orgulha o Distrito Federal, não só pela longa coleção de títulos. O Centro de Treinamento Ninho do Periquito possui 4 campos de futebol, uma academia e tem espaço para a construção de um ginásio poliesportivo, piscinas e quadras de areia e futsal. Planeja ainda construir acomodações para até 80 atletas, que eles possam morar no CT e se dedicar integralmente à sua preparação. A Escolinha de Futebol do Gama tem turmas para atletas de 4 e 16 anos, pois acredita que só o investimento sério nas crianças e adolescentes pode formar atletas profissionais de qualidade e dedicação. O Distrito Federal tem muito a agradecer ao Gama pela bela festa que proporcionou à torcida no sábado, pela constante incentivo aos atletas locais. É preciso investir muito mais no esporte, como política pública capaz de atenuar problemas sociais, como a violência, a evasão escolar, a marginalização de nossas crianças e adolescentes. Sala de sessões, senador Hélio José. Senhor presidente, como lá no seu estado tem o Remo, tem o Paysandu, o Tuna Luso, que são bons times, aqui em Brasília nós temos o Gama, que levou 25 mil torcedores ao estádio nesse sábado passado. Eu tive o prazer de estar lá e é por isso que esse Senado Federal, a gente faz esse requerimento desse voto de aplauso a essa importante equipe do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento de Vossa Excelência terá o encaminhamento regimental. Senador Ronaldo Caiado. Voltando ao assunto, eu quero não só aplaudir a aprovação desse requerimento apresentado pelo senador Romero Jucá, mas dizer também que nós precisamos nos preocupar aqui para restabelecer alguns pontos que são fundamentais para que possamos continuar discutindo a política internacional. Hoje, nós sabemos bem que o Itamaraty,
ele hoje já não impõe mais e muito menos é consultado na política internacional. É uma instituição respeitada por todos nós brasileiros, mas que foi cada vez mais diminuída por uma intervenção direta da Presidente da República em não ouvi-los, em não consultá-los e trazer para o próprio Palácio do Planalto um professor conhecido como Marco Aurélio Garcia e que dita a política internacional e que decide os rumos que o Brasil deve tomar. E o Itamaraty, cada vez mais, é subjugado a uma vontade ou aquilo que realmente o senhor Marco Aurélio Garcia decide como devendo ser a posição do governo. Como tal, nos preocupa, porque sabemos, sim, que ele é um grande guardião, não das democracias, mas sim daqueles tiranetes de plantão que comungam exatamente com essa política bolivariana, que acham que podem fechar a imprensa em seu país, que podem destruir todo e qualquer empresário que não comungue com o pensamento do governo, que acha que pode instalar a estrutura de coletivos, que são aquelas estruturas que vieram em parte de Cuba e hoje estão lá regularizadas para poder assassinar e ameaçar civis quando estão promovendo qualquer protesto em nome da democracia. Por isso, senhor presidente, não só apoio, mas acho que essa casa tem a importância maior ainda de, ao lá chegar, poder constatar tudo isso. Tive a oportunidade, da data de ontem, de conversar com um advogado que realmente teve há poucos dias participando também de uma comissão na Venezuela, dizendo o quadro catastrófico que lá está instalado. Uma corrupção jamais vista no país, mercado negro para comercializar qualquer produto. O cidadão recebe uma senha para poder ter acesso ao supermercado, para poder ter ali condições de ter direito a comprar bens de primeira necessidade. O quadro é caótico. É o governo fazendo racionamento de energia. É o governo cada vez mais se mostrando incapaz de atender a demanda da população pelo quadro populista e irresponsável com que comanda aquela nação. Como tal, senhor presidente, eu vejo com muita preocupação e, infelizmente, este atual governo, ele seguia exatamente por essa tese bolivarianista e essa casa tem que se ocupar, sim, e tem que dizer em alto e bom som que nós não aceitaremos com que esse modelo seja implantado como é a vontade do atual governo do PT. Terá a nossa resistência e nós temos que ir lá, sim, proteger milhões de venezuelanos que hoje estão sob a tutela não de um processo político democrático, mas sim de uma ditadura. Era o que eu não só queria cumprimentar o autor do requerimento, como todo o plenário pela aprovação ampla, com poucos votos contrários. Muito obrigado, senhor. Comungo o senador Ronaldo Caiado do pronunciamento de Vossa Excelência e parabenizo também o senador Romero Jucá pelo requerimento que apresentou e que foi aprovado pelo plenário do Senado. Encontra-se sobre a mesa requerimento número 438 de 2015 do senador Humberto Costa, que solicita, nos termos do artigo 40, 67 e 68 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no período de 3 a 5 de junho do corrente ano para representar o Senado Federal no primeiro Congresso de Comissões de Saúde dos Parlamentos das Américas, no Peru, conforme requerimento número 13 de 2015 da Comissão de Assuntos Sociais. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Será cumprida a deliberação do plenário. Requerimento número 439 de 2015 do senador Antônio Anastasia, que solicita, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da Casa no período de 14 a 16 de maio do corrente ano,
para participar da Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-Americano, conforme indicação da Presidência, na cidade do Panamá, e comunica, nos termos do artigo 39, inciso 1 do Regimento Interno, que estará ausente do país no período de 14 a 17 de maio do mesmo ano. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Será cumprida a deliberação do plenário. Não havendo mais nenhum orador inscrito, dou por encerrada a sessão de hoje do Senado Federal.